Vamos abrir, queridos, todas as nossas Bíblias. E eu peço que vocês não cessem de orar pela irmã Galene, pelo Du, pelo Gabriel e pelo Caio, tá bom? Não cessem de orar por eles. Filipenses, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos ali reunidos, residentes na cidade de Filipos. Também chamada essa de carta da prisão. O apóstolo Paulo escreveu uma de suas cartas da prisão. Efésios nós vimos também. Filipenses também é uma carta da prisão. Inclusive, irmãos, alguém pergunta da diferença de carta para epístola. Carta seria algo pessoal e epístola algo geral, mas as cartas, as epístolas, tanto as cartas pessoais de Paulo, eram para ser lidas também na igreja. Também eram para ser lidas nas igrejas. Vamos ver isso não, porque Timóteo é carta, porque escreveu para uma pessoa, para um indivíduo, mas só que era uma carta para ser lida em voz alta, para toda a igreja ser edificada. Tá bom? Então essa é a diferença de carta para epístola. Vamos abrir então o que pode se chamar de epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 ao 11. Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, irmãos. Diz assim a preciosa palavra de Deus: Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos? Eu recomendo que você também faça essa oração. Peça para que o Senhor fale ao seu coração, para que o Senhor inunde o seu coração, arrebente seu coração, jogue tudo fora, para que Ele encha somente da sua palavra. Vamos, irmãos, orar ao Senhor. Pai, pela Tua palavra anunciada, pela Tua palavra pregada, Deus, aplicada em nossos corações, é o que nós pedimos agora, Deus, nossa única oração. A nossa única oração, Deus, porque posto diante disso, tudo mais, Deus, tudo mais é irrelevante, é superficial, é fútil. Sim, Deus, se for colocado diante da Tua palavra, Deus, não tem nada, Deus, nenhum pensamento do depois daqui, Deus, ou do que aconteceu antes, que possa ser comparado com a Tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nos concede isso pela Tua graça, pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus, para que abra o nosso entendimento, para que possamos compreender, Deus, as Tuas verdades, as verdades que Tu queres para o Teu povo. Nos ensina, Deus, a cada dia ser igreja. Nos ensina, Deus, individualmente, nos ensina coletivamente como igreja, Deus, a glorificar o Teu santo nome, a viver segundo a Tua vontade. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses certamente também é escrita da prisão em Roma.
Carta conhecida como a carta do amor, a carta da alegria, porque pelo menos 17 vezes ele vai usar essa expressão, com alegria, com amor, com alegria. Na verdade, Paulo não tinha nenhum problema específico, como em outras cartas, para tratar. Um problema grande de heresia ali dentro, um problema de algum pecador impenitente. Na verdade, Paulo não tinha, os irmãos entregam a dissolução do pecado, a inconstância na fé. Paulo não tinha nenhum problema dessa natureza, especificamente para tratar ali com os irmãos. Mas Paulo, ele tem algo no seu coração, e essa coisa é a igreja. Ele vai dizer que eles são a coroa dele, né? Por isso que ele fala alegria, alegria. Tem uma igreja que foi gerada, inclusive, irmãos, não com alegria. Uma igreja que não foi gerada, nós vimos no domingo passado como se deu origem à igreja de Filipos. Uma igreja que foi criada, que foi fundada em meio ao quê? A prisões, a açoites, a humilhações. Uma igreja que, na verdade, para se dar início, né, nós vimos que teve algumas coisas específicas. Né? A igreja teve orações, a igreja teve a pregação da palavra, as coisas fundamentais, a oração e a pregação da palavra. Perguntaram uma vez a Tozer, teólogo, qual era o principal, né? Qual o principal para um ser humano? Principal, qual o mais importante? Eu devo orar ou eu devo ler a Bíblia? Qual é o mais importante dos dois? A qual dos dois eu devo dar prioridade? Ler a Bíblia ou orar? E ele diz, vai perguntar um pássaro, qual asa é mais importante? A asa da direita ou a asa da esquerda? Qual é a asa que você dá mais prioridade? Qual é mais importante para você? Então essa igreja nós vimos no capítulo 16 de Atos, que ela foi criada em meio a essas provações, mas em meio à segurança de oração, em meio ao poder de Deus, ao milagre que houve ali, com o carcereiro na prisão, e também uma igreja de irmãos que submeteu a preciosa palavra de Deus. Nós vimos ali Lídia e sua família, nós vimos o carcereiro e sua família, a essas pessoas da qual nós identificamos com quem é que a quem Paulo escreve agora, quando ele começa o capítulo 1, do versículo 1 e 2, do qual nós lemos, quando ele dirige suas saudações, a quem? Aos santos, e ele diz diáconos e presbíteros. Nós sabemos agora quem são esses santos, quem são essas pessoas. O carcereiro que se converteu em meio a um milagre, Lídia, que Deus usou o poder do Espírito para que pudesse abrir a cabeça dela e ela pudesse entender a sua palavra, ou seja, coisas, milagre do mesmo jeito, como Deus salva a sua vida, tira das trevas, transporta para o reino do Filho do seu amor. Isso é um milagre. Todos nós somos milagres do Senhor. De maneira sobrenatural Deus nos alcança. Então nós vemos agora a quem é que Paulo se dirige, a quem é que Paulo fala? Aos santos, numa cidade de Filipos, cidade de Filipos que leva o nome do seu imperador, de quem conquistou essa cidade como colônia romana, o pai do grande Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, o imperador. O pai dele se chamava Filipe, conquistou essa cidade, transformou em colônia romana. Toda a cultura romana, agora grega, foi toda colocada, enxertada em Filipos. Ele tinha em sua mente uma estratégia enorme. Ele disse, olha, essa cidade de Filipos, ela na verdade liga, ela é ponte para 2 continentes. E aí ele sabendo, olha, Paulo tendo talvez a mesma visão, né, geográfica do imperador, Paulo diz, eu vou pregar em Filipos. Mas logicamente que Paulo, irmãos, nós vimos que é na condução de Deus. Nós vimos que essa igreja nasceu segundo o coração de Deus. Eles foram impedidos, Atos diz, pelo Espírito de Jesus, foi impedido pelo Espírito de Deus por 2 vezes, e depois, quando chegaram a Filipos, agora nós temos que é a vontade de Deus que estejamos aqui. Então Paulo, direcionado por Deus, é aqui. Filipe, ele tinha que ideia? Comercial. A ideia dele era comercial. Sabia que era ponte, né? Ali colonizou aquele lugar na Europa, e Paulo, é ali que Deus usa Paulo para estabelecer. Paulo e Silas, os outros apóstolos, para que possa estabelecer ali a primeira igreja da Europa. Primeira igreja europeia, a primeira igreja cristã europeia. Estava ali na cidade de Filipos. Paulo sabia, agora o evangelho vai correr. Já que ela é ponte para 2 continentes, a palavra de Deus vai correr.
pregando aqui, certamente as pessoas passando por aqui vão se converter e vão levar essa palavra adiante. Paulo vai agora expressar a sua alegria. Depois de uma breve saudação, ele vai expressar agora a sua grande alegria. Ele dirige a quem? Aos santos e quem? Presbíteros e diáconos. Quando ele saiu dali, uma igreja iniciando, família de Lídia, família do carcereiro, talvez aquela jovem possessa que foi liberta do espírito imundo. Eu acredito que ela, se o Senhor libertou ela do espírito imundo, eu acredito que ela foi salva. A Bíblia não fala, mas certamente ela poderia também ser um membro ali da igreja. Aí Paulo agora fica sabendo por Epafrodito, que vai levar o mantimento dessa igreja para Paulo. Essa igreja sustentava Paulo financeiramente, mandava ofertas para Paulo. Nós vimos no capítulo 4 que mais de uma vez eles mandam. Inclusive, nós lendo, quando vamos ler essa carta, vemos que outras igrejas parece que abandonaram essa contribuição para o apóstolo, e ele vai dizer: olha, somente vocês perseveraram firmes comigo. Aí Paulo agora fica sabendo por Epafrodito que a igreja já tem presbíteros e diáconos. Olha que coisa incrível. Veja que alegria agora para um fundador daquela igreja, para alguém que não tinha outra coisa no seu pensamento a não ser a glória de Deus. E ele tem conhecimento em algemas que a igreja tem presbíteros e diáconos. Junto com as ofertas, Epafrodito leva algumas informações da igreja. Então Paulo escreve cheio de alegria, cheio de amor, mas não perde a oportunidade de dizer: eu quero que vocês tenham cautela, cuidado minucioso quanto a algumas pessoas que Paulo, eu sei que muita gente não gosta desses termos, mas do quais Paulo chama de cães. Eu quero que vocês... Paulo parece que não tinha um cuidado com suas palavras, né? Eu estou sendo irônico, tá? Estou sendo irônico. Paulo vai ser bem agressivo. Eu quero que vocês tenham cautela com os cães, com os maus obreiros, com aquelas pessoas extremamente simpáticas. Eu acredito que sejam as pessoas extremamente simpáticas. Esses cães não chegam mordendo, eles chegam abanando o rabo, conquista todo mundo, e depois, quando você vê, está o estrago dentro da igreja. Paulo, sem ter um problema específico, como eu já falei, ele fica sabendo: olha, tem algumas pessoas que estão com um pensamento diferente, está começando a ter uma pequena discórdia, e também de vez em quando a igreja é assaltada por alguns irmãos que chegam. Paulo diz: tenham cuidado com isso. Mas veja, irmãos, agora, tendo conhecimento que a igreja progrediu, veja agora a alegria de um servo, veja agora a alegria de um crente. E o que é que ele vai ser motivado quando ele tem conhecimento que a igreja progrediu? Nós vamos ver algumas aplicações ao final da exposição. Como é que se motiva, né? O que é que impulsiona, o que é gerado dentro desse homem ao saber que a igreja do Senhor está fortalecida, que a igreja do Senhor cresceu em graça. Observe, irmãos, então mais uma vez o texto comigo. Versículo 3: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Irmãos, ele começa com ações de graça por dois motivos. Primeiro, para que por meio disso ele possa mostrar o seu amor a esses irmãos da cidade de Filipos. Ele dá graças a Deus, já é uma demonstração do seu amor. A segunda coisa, ele está louvando a vida desses irmãos, pela vida desses irmãos, quanto ao passado deles. Porque louvando quanto ao passado deles, eles podem exortar também eles quanto à perseverança nos tempos vindouros. Olha, eu dou graças a meu Deus por tudo que eu recordo de vocês. Eu estou louvando a Deus pelo que vocês viviam, pelo que eu vi vocês vivendo. Então Paulo está demonstrando nessa explosão de louvor, ele está mostrando aos irmãos: olha, é motivo de render graças ao Senhor quando eu lembro de vocês. Irmãos, eu acho isso fantástico. Quando ele faz isso em Roma, quando ele faz isso aos romanos, olha, em todo mundo onde é proclamada a fé de vocês, onde se fala de cristão, é proclamada a fé de vocês. Pense, irmãos, o maior orgulho de uma igreja deveria ser esse. Em todo mundo, quando ele escreve em Romanos capítulo, no comecinho, em todo mundo é uma hipérbole, Paulo está exagerando. O que ele quer dizer, onde se fala de crente, é ouvida acerca da fé de vocês. Ele fala, se eu não me engano, aos Efésios também. Paulo explode em louvor por saber que a igreja se mantém viva. Então ele está explodindo em louvor porque em ações de graça, porque em tudo que ele se recorda, demonstrando seu amor, e também
preparando eles para uma exortação da qual ele vai chamar a atenção o que é que eu espero de vocês para o futuro. Então veja só o pensamento dele quando ele explode em louvor, mostrando o meu amor e também preparando eles para o que eu vou recomendar quanto ao futuro deles. Ele fornece também outra a evidência do seu amor, a preocupação que exercia em súplicas, uma prática com a qual deveríamos estar sempre familiarizados. Sempre, irmãos, explodir em louvor e render graças a Deus. Ele também demonstra isso. Ele quer também que os filipenses aprendam com esse modelo que é ele. Ele quer que os filipenses imitem eles. Olha, agradecer ao Senhor, suplicar ao Senhor, ou seja, orar ao Senhor. Agora, irmãos, qual é o motivo pelo qual Paulo dá graças a Deus? Eles querem que eles aprendam a suplicar e orar, mas pelos motivos válidos. Qual é o motivo aqui? Pela participação dos filipenses no Evangelho. É a isso, irmãos, que deve ser atribuído a graça de Deus. A essas coisas que devem ser atribuídas a graça de Deus. Irmãos, muitas vezes nós conquistamos algumas coisas aqui nesse mundo, algumas coisas fúteis, e dizemos assim, graças a Deus. Como se Deus tivesse se preocupado, como se Deus tivesse se empenhado em te fornecer essas coisas que vai te fazer se afastar dele. Coisas que você diz assim, graças a Deus. Aquilo vai fazer você se afastar cada vez mais dele. Cada vez mais dele. Eu coloquei a internet em casa, graças a Deus. Muitas vezes a internet vai fazer só com que você se preocupe o dia todo com coisas fúteis e não mais voltar os seus olhos, o seu pensamento para a sua palavra. Logicamente que a gente pode usar a internet para a glória de Deus. Sim, nós podemos. Mas então ele quer que com esse modelo aprenda-se a atribuir a graça de Deus em oração aquilo que de fato realmente é próprio dela, aquilo que propriamente é de Deus. Ele diz, por tudo que recordo de vocês. Ele quer dizer, irmãos, acerca da frequência de como ele lembra dos filipenses, tá? Por tudo que eu recordo de vocês, a frequência como eu vivo me lembrando de vocês. O versículo 4 diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo já tinha falado nesse versículo, ele demonstra a sua alegria por eles, a recordação que era uma grande ocasião de alegria, e agora ele acrescenta que eles vinham à sua mente sempre que ele orava. É isso que Paulo está querendo dizer. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Irmãos, veja como os filipenses eram especiais. Toda vez que Paulo parava para orar, vinha à mente a igreja de Filipos. Mas que coisa incrível, irmãos. Por esse motivo que Paulo atribui ações de graças. Foi Deus que concedeu, foi Deus que criou essa igreja. Nós não vimos no domingo passado uma igreja que foi criada segundo o coração de Deus, uma igreja que foi criada segundo a sua palavra, uma igreja que foi criada na base da oração. Foi essas três aplicações, pelo menos, que nós vimos no domingo passado. A essas coisas Paulo pode dizer, graças a Deus. Graças a Deus. Então Paulo, vamos usar a expressão que orar fosse fechar o olho, tá? Mas a Bíblia não fala que para orar precisa fechar o olho, não. A gente fecha mesmo para se desligar de tudo e não se distrair. Mas vamos supor, toda vez que eu fecho os meus olhos para me concentrar em oração, a igreja de Filipos. Pense que bênção aquela igreja. Toda vez que eu fecho os meus olhos, que eu paro para orar, eu lembro da 9 de dezembro. Será, irmãos, que tem sido esse? Toda vez que eu paro para orar, eu lembro da minha igreja. Será, irmãos, mesmo que o seu amor tão grande por isso? Ou você é apenas aquela pessoa que continua também ainda, eu vou ver o que é que eu posso reter nessa igreja, eu vou ver o que é que eu posso ser servido nessa igreja, o que é que eu posso ganhar dessa igreja. No momento que ela não me satisfazer mais do jeito que eu quero, eu caio fora. Eu sou apenas um sanguessuga. Eu estou aqui para ser servido, eu não estou aqui para servir. Não, Paulo tinha preocupação com a sua igreja. Paulo tinha um amor muito grande para a sua igreja. Uma igreja que, inclusive, que para ser fundada ele foi açoitado, rasgaram as suas vestes, colocaram ele na cadeia, deram uma surra nele que depois teve que limpar as feridas, não respeitaram a sua cidadania romana. Ele diz, olha, eu sou cidadão romano e vocês me espancaram.
As autoridades ficaram com medo. Ou seja, tantas coisas terríveis aconteceram com Paulo ali. Ele tinha motivos, irmãos, para não amar essa igreja, mas ele ama essa igreja. Observe, irmãos, que ele se doou, que ele serviu essa igreja. Por todas as coisas terríveis, eu volto a dizer, ele tinha motivo para não amar, dizer, eu quero mais saber dessa igreja. Mas não, Paulo estava ali para se doar, Paulo estava ali para servir, não estava ali para receber. O que ele podia receber, ele recebe do Senhor. Mas da igreja, dos irmãos, eu sirvo a minha própria vida. Estão lembrados em 1 Coríntios? Os irmãos da Macedônia, eles doam mais do que os coríntios, eles doam mais do que vocês. Paulo escreve, quando eles não têm, que eles são pobres, mas quando eles não têm o que dar, eles dizem, a gente doa a nossa própria vida. O que a gente pode fazer para usar? O que é que eu posso fazer para que vocês possam me usar aí? Então Paulo está querendo dizer, toda vez que eu paro para orar, eu lembro de vocês. Irmãos, sempre vocês lembram da igreja de vocês, vocês amam essa igreja, vocês amam a sua igreja, vocês amam o corpo de Cristo, vocês amam a noiva de Cristo, ou todas as suas orações são sempre para pedir, ou de uma maneira medíocre, agradecer por uma coisa bem rápida. Você não está muito agradecido não, mas tem que agradecer, é um rito que eu tenho que fazer, eu aprendi desde pequeno, a tradição da família. Mas sempre recordar em todas as nossas orações. Paulo adianta, ele adiciona que é com alegria que ele apresenta a oração em favor deles. Eu lembro de orar todas as vezes que eu paro para orar, e eu faço isso com muita alegria, eu faço isso com muita satisfação. Alegria aqui, irmãos, é bom que a gente observe, refere-se ao passado e a oração ao futuro. Alegria se refere ao passado, tudo que ele se recorda, e a oração é o que ele deseja no futuro para eles, pois ele se regozijava do começo promissor da igreja de Filipos, e estava agora desejoso para que eles alcancem a perfeição, inclusive no dia de Cristo Jesus, na glória eterna. Assim nós, irmãos, também devemos sempre nos regozijar nas bênçãos recebidas de Deus, de tal forma que a gente se lembre de pedir daquelas coisas que ainda nós carecemos, daquilo que Ele nos falta, daquilo que nós precisamos para viver integralmente para a sua glória. O versículo 5 diz, irmãos, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora passando para outra cláusula, irmãos, o que é que Paulo declara? Ele declara agora o fundamento da sua alegria. Qual era o fundamento da sua alegria? A participação desses irmãos no Evangelho, pela vossa cooperação no Evangelho. Eles tinham se tornado participantes agora, cooperadores. Eles estavam agora integralmente, eles mergulharam, eles agora tomaram forma. Eu sou corpo também, eu estou alistado nessa igreja, eu também sirvo a essa igreja. Era esse o fundamento da alegria de Paulo. Por que Paulo estava alegre? Porque ele vê pessoas se chegando para essa igreja, para ser igreja. A alegria de Paulo não era banco cheio. A alegria de Paulo não era dinheiro, não, até porque uma das características de Paulo era que ele não gostava não de ser sustentado pela igreja. Em Corinto ele disse, eu estou exortando a vocês quanto dinheiro, e eu vou logo dizer que não vou receber um centavo de vocês. Acho incrível. Aí você vai entender por que Paulo disse, eu não vou receber um centavo de vocês, para que ninguém pudesse dizer assim, olha, ele escreve para a gente, dizendo um monte de coisa, para a gente abrir o bolso e dar dinheiro para ele. Paulo já deixa logo claro, eu estou exortando vocês, e para que ninguém surja com esse pensamento, eu não quero um centavo de vocês. Um centavo sequer eu não quero de vocês. Serviço. Paulo, quando fala de igreja, Paulo, quando fala de cooperador, ele fala daqueles que mergulharam de cabeça, de corpo e de alma. Eu lembro que com 17 anos, quando a palavra de Deus veio ao meu coração, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, se alguém, aquela condição, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e este tudo se fez novo. Eu vi que eu não estava em Cristo, eu vi que eu não vivia como uma nova criatura, eu vi que as coisas velhas não tinham passado. A música, depois que se cantou, era algo mais ou menos que dizia, eu me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar. Eu me coloco submisso, Senhor, para onde tu quiseres me enviar. E a música dizia algo assim. Logo depois que eu ouvi a palavra, que o pastor orou por mim, cantou essa canção.
E eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser pastor aqui, não. Não estou dizendo que viver para a glória de Deus significa ser pastor, não. Nós estamos vendo isso nessa igreja. No seu trabalho, seja onde for, você glorifica a Deus. O seu trabalho é sagrado, não importa o quanto, porque eu recebo ruim, porque o meu patrão é mau. Nós vimos isso agora há pouco tempo. Quem estudou com a gente de Efésios, viu que o seu patrão, mesmo sendo mau, você deve obediência a ele, e que obedecendo como obedece ao Senhor, você vai estar glorificando a Deus. Nós vimos isso. Então não venha dizer a mim que, porque você não pode glorificar a Deus. Glorifica a Deus no seu trabalho. Glorifica o Senhor nos seus tempos, nas horas que você tem, nos poucos tempos que você tem, talvez, livre, você glorifica a Deus. Agora é interessante que a opção sempre vai ser glorificar a Deus, não com a Bíblia aberta, e não com oração, e não no serviço da igreja, né? A opção sempre vai ser essa, né? Eu vou para uma praia para a glória de Deus, eu vou para o cinema para a glória de Deus, e nunca é abrir a Bíblia para a glória de Deus, nunca é passar um tempo em oração para a glória de Deus, nunca é ir aos sábados para melhorar o meu casamento para a glória de Deus, para enraizar o meu casamento segundo a palavra do Senhor, para depois não remediar e dizer, o que foi que eu fiz de errado com meu filho, com minha esposa, com meu casamento, porque remediar nesse mundo parece que está impossível. Fazer isso para a glória de Deus, fazer isso para a glória de Deus. Se doar, abrir o seu bolso realmente também financeiramente para a igreja. Seu tempo, qual é a área da igreja? Qual o banheiro que eu posso lavar para a glória de Deus? Qual o banheiro da igreja que não tem zelador? Qual é o banheiro que eu posso lavar para a glória de Deus? A cooperação, irmãos, no Evangelho é o fundamento, a base pelo qual Paulo agradece. Paulo está feliz. Peraí, irmãos, esse Paulo é desocupado? Esse Paulo não tinha outra distração, não. Paulo não tinha outro objetivo de vida. A alegria dele está porque os irmãos fizeram parte. Isso é bom para o pastor, gente. Tem mais gente cooperando com o Evangelho. É melhor para o pastor. Vai ficar mais rico. Vai aumentar o salário dele. Vai ser melhor para o pastor. Para mim é se a minha empresa entrar mais dinheiro. Para mim é se na faculdade acontecer isso, aquilo, outro. No meu namoro, no meu casamento. Mas nunca cooperação para o Evangelho. Talvez seja esse o motivo da nossa ociosidade. Porque eu não prego mais o Evangelho dentro da minha casa, na rua, onde quer que eu vá. Talvez seja esse o motivo. Talvez seja esse o motivo porque não há cooperação com o Evangelho, do qual se espera dos pastores. Ore por mim, pregue por mim, viva em Deus por mim. Como se houvesse um sacerdote. Que ignorância, irmãos. Ignorância mesmo, bíblica, que leva os homens à perdição no conhecimento das Sagradas Escrituras. A alegria dele, porque pela vossa cooperação no Evangelho, pela participação de vocês. Essa participação, irmãos, essa cooperação é realizada somente por meio da fé. O termo participação ele pode ser visto como se referindo à sociedade comum dos santos, como se tivesse dito que eles tinham se associado com todos os filhos de Deus na fé do Evangelho. Também pode ser dito isso. Não, pastor, quer dizer que a cooperação é somente o que eu posso fazer pela igreja? Na associação que você tem com os notáveis, aonde está todo o meu prazer. Mas eu não consigo acreditar num corpo, numa família, onde eu não quero contato com vocês, onde eu detesto, a não ser que vocês não comunguem da mesma fé. Aí eu não quero nada com vocês, não. O meu interesse de vocês é a mesma fé. Eu quero, como Paulo disse lá aos Romanos, eu quero chegar junto de vocês e arrancar alguns frutos. Eu quero chegar entre vocês e fazer o que é que Paulo diz? E também compartilhar alguns dons. É isso que Paulo mostra, a expectativa dele está em Roma. Ele vai dizer no capítulo 1, porque eu quero estar entre vocês. Deus sabe do meu desejo de estar entre vocês. Eu nunca estive entre vocês, não fui eu que fundei a igreja de Roma, mas eu quero estar junto de vocês para quê? Para receber algum fruto, para compartilhar algum dom. Então, é por isso que eu amo a igreja. É por isso que algumas pessoas querem estar quarta, algumas pessoas querem estar sábado, chegam cedo no sábado, querem estar domingo logo cedo, domingo à noite. Se tiver alguma programação no evangelismo, eu vou. Eu me arrebento no trabalho, eu vendo meu plantão, mas eu vou evangelizar. É onde estão os notáveis, está o meu prazer, está em vocês. Comungam da mesma fé que eu.
Paulo está querendo colocar como cooperador também isso, a associação dos santos, irmãos. O ingresso de novos irmãos como filhos de Deus na nova aliança. Incrível, irmãos, incrível quando ele coloca isso como cooperação, como participação. E quando ele se refere, irmãos, desde o primeiro dia até agora, o que Paulo está fazendo é elogiando a prontidão deles em se mostrarem o quê? Ensináveis, abertos para serem ensinados. E de que maneira? Homeopaticamente, irmãos, bem lento? Não, imediatamente após a doutrina ser apresentada diante deles. Filipenses, irmãos, em pouco tempo, Paulo prega naquela circunstância toda que eu citei, registrada em Atos 16, e de repente ele está sabendo por Epafrodito ali, talvez o pastor da igreja. A igreja já tem presbíteros e diáconos, a igreja cresceu, a igreja floresceu, cada vez mais participantes, cooperadores, membros daquela aliança, que ele diz, desde o primeiro dia até agora, evidenciando que são crentes genuínos, evidenciando a doutrina da perseverança dos santos, do qual não oscilam, do qual não tem um embarque, do qual não tem férias para o seu cristianismo, não tem férias, não tem uma pausa para a sua fé, mas eles perseveram desde o primeiro dia até agora. Nós sabemos, irmãos, que hoje é raro seguir a Deus imediatamente após o seu chamado. Tanto é raro alguém que recebe o Evangelho, alguém que supostamente recebe o Evangelho, a atender esse chamado, quanto também ele perseverar até o fim. Demonstrar interesse por conhecer a Deus é uma coisa rara. Você vê conversões onde as pessoas estão sedentas por conhecer a palavra de Deus. Sedentas, irmãos, deixa eu falar uma coisa com propriedade aqui. Eu vivi isso a minha vida toda. Eu estou vendo hoje na igreja pessoas que são convertidas e estão sedentas pela palavra. Eu posso falar isso com propriedade porque isso não vem de mim, isso vem da graça do Senhor. Então por isso que ninguém pode dizer, olha o pastor como está soberbo, olha o pastor como atribui essas coisas. É pela graça de Deus. Na classe de catecúmenos do ano passado, quando 9 pessoas foram recebidas aqui, o presbítero Pedro, ele me relatou algo que ele viu que foi unânime. Todo mundo, quando foi ouvido de um por um no gabinete. Qual o motivo de você querer ser membro dessa igreja? A pregação da palavra, a genuína pregação da palavra, a exposição da palavra. E nenhum deles disseram, porque o pastor Ronaldo é um cara legal, porque eu gosto do pastor. Nenhum deles foi isso. A pregação da palavra, a pregação da palavra. A mesma coisa hoje, quando eu fiz a primeira pergunta, a primeira aula dos iniciantes lá na igreja. Todos eles que puderam falar, eu me recordo, todos eles que falaram. Pregação da palavra. Eu disse, diga seu nome, a sua idade e o porquê quer fazer parte dessa igreja. Todos que eu me recordo disseram a mesma coisa, pela pregação da palavra, pela pregação da palavra. Então, é raro você ver alguém responder com prontidão, sim Deus, eu sou um convertido e eu amanheço amanhã de manhã com o desejo de ler a tua palavra, de conhecer o Senhor. Ler a palavra, irmãos, não como um legalismo, não como uma coisa chata, monótona e penosa, como aconteceu diversas vezes comigo. Diversas vezes isso aconteceu comigo na adolescência. Eu ia para um acampamento, me convertia, vou ler a Bíblia direto agora. E passava de 2 dias lendo a Bíblia. O desejo. Onde é que está a figura do ser humano, lá no Salmo capítulo 1? Onde não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios. Muito pelo contrário, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. É raro isso, como também é raro a gente também dizer, desde o primeiro dia até o dia de hoje. É raro também, da mesma maneira, ver cristãos que estão firmes até o dia de hoje. É incrível, o apóstolo Paulo, ele nota isso na comparação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Que nós vimos, são muitos os que são tardios e negligentes em obedecer.
instabilidade, inconstância. Tudo isso eu atribuo ao fundamento, ao início errado da igreja. Quando a igreja não nasce segundo o coração de Deus, quando a igreja não nasce por meio da pregação da palavra. Lídia recebeu, Lídia foi batizada, diz o texto que da sua casa também ouviram, foram ensinados e foram batizados, e foram recebidos, se converteram, foram recebidos como membros da família da aliança. Tudo isso é resultado pelo início da igreja de maneira errada, irmão. Louvado seja Deus, porque Ele deu a oportunidade dessa igreja recomeçar. Louvado seja Deus. Versículo 6, irmãos: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, essa convicção dele, eu estou plenamente certo, ou eu estou persuadido disso mesmo, é um fundamento que ele adiciona à sua alegria, é fornecida pela confiança que ele tem para o tempo do porvir, do amanhã. Ele está adicionando isso também à alegria dele, à convicção que ele tem. Mas alguém pode perguntar: como é que Paulo ousa a se assegurar do amanhã daqueles irmãos? Como é que eu posso assegurar que aqueles irmãos vão estar firmes diante da tamanha enfermidade da natureza humana, da carne humana que sempre pende para o pecado, inclinações para as paixões, os impedimentos desse mundo, os tropeços, as quedas? É porque Paulo, irmãos, ele não deriva essa confiança dele da firmeza ou da excelência dos homens, mas simplesmente do fato de que Deus tinha manifestado seu amor pelos filipenses. Paulo estava presente quando ele viu de que maneira Lídia foi convertida. Deus abriu o entendimento dela, ela recebeu, e os da sua casa foram batizados, ingressaram na aliança quando recebem esse sacramento. O carcereiro que de maneira sobrenatural Deus abala aquelas grades da prisão, o carcereiro ia te dar a sua própria vida. Paulo: não te faças mal nenhum, nós estamos aqui. Ele achando aquela coisa de: o que é que posso fazer eu para ser salvo? Paulo também estava presente de que maneira incrível aquela família foi salva, o carcereiro e sua família. Paulo tinha evidências ali incríveis que comprovavam que eles eram frutos da graça de Deus, manifestação poderosa da salvação de Deus. Por isso que ele diz: eu tenho convicção de que aquele que começou aquela obra que eu vi em Lídia e sua família, aquela obra que eu vi no carcereiro e sua família, e talvez também daquela possessa de espírito imundo, talvez ele se referisse também a ela, mas o que ele está dizendo é exatamente isso: aquele que começou aquela obra em vocês, ele há de completar no dia de Cristo Jesus. Por que, irmãos? Porque Deus não é como os homens que ficam enfadados ou esgotados em ser bom uns para com os outros. Nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Por isso que os crentes devem se exercitar em constante meditação sobre os favores que Deus nos confere, irmãos, para que eu possa ser encorajado, confirmado nessa esperança, bíblica, que a gente entende que é confirmação quanto ao tempo vindouro. Deus jamais ele abandona as obras de suas próprias mãos, as obras que suas próprias mãos deram início. Salmo 138, versículo 8 diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia ao Senhor dura para sempre. Não desampare as obras de suas mãos. O que concerne a mim, o Senhor vai levar a bom termo. O Senhor vai cumprir os propósitos na minha vida. Eu sei que na minha vida o Senhor vai cumprir os seus propósitos, e que jamais Ele vai abandonar, jamais Ele vai deixar de lado aquilo que Ele começou. E Ele se refere a essa obra. Isaías capítulo 64, da mesma forma, no versículo 8: mas agora, ao Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Somos obras da mão do Senhor. Portanto, Ele vai completar o que começou em nós. Gente, obra de criação não é meramente, ou obra de suas mãos não é meramente a criação. Todo mundo é obra da criação de Deus. Paulo não está querendo falar meramente de criação. Todo mundo é obra de criação, certamente no sentido de que foi criado.
Certamente no sentido que foi criado, mas de maneira especial, na vocação eficaz, do qual nós temos na nova doutrina reformada, nós fomos adotados no número dos seus filhos. De maneira especial, é um sinal para nós de nossa eleição. E o Senhor nos chamou de maneira eficaz para si, o seu Espírito. De maneira incrível, meus irmãos. Segurança. Por que eu tenho segurança disso? Por que eu tenho segurança disso? Porque foi o Senhor que começou essa obra. Ele não vai deixar escorregar, Ele não vai esgotar a sua paciência, o seu amor, o seu cuidado, ou esgotar o seu interesse. Ele começou boa obra na sua vida, Ele vai completar. A minha vida, o meu futuro está nas mãos do Senhor, e Ele coloca até o dia de Cristo Jesus. A principal coisa a ser entendida aqui, irmãos, a gente pode entender aqui até o conflito final. Até o conflito final. Essa obra do qual Ele está nos moldando, nos guiando, em meio a lágrimas, em meio às dificuldades, naquilo que Atos diz em meio de muitas tribulações, que importa que vocês entrem no reino dos céus. Em meio a essas tribulações, em meio a esses moldes, a esses espremidos que o Senhor nos conduz, e vai nos conduzir, sempre nos conduziu em triunfo para a sua glória. Ele quer falar até o término do conflito, até o dia de Cristo Jesus, até o término do conflito, até o término dessa guerra, do qual nós somos alistados pelo Senhor. Nós vimos no finalzinho de Efésios isso. Nós não alcançamos ainda o ponto pelo qual a gente almeja, pelo qual a gente aspira. Nós não desfrutamos ainda da felicidade e da glória pela qual nós temos esperado. O dia ainda não raiou para nos mostrar os tesouros que estão ocultos em esperança. Calvino comenta desse jeito: o dia ainda não raiou para mostrar os tesouros que estão ocultos em esperança. E na verdade, quando falamos de esperança, os nossos olhos devem ser dirigidos para uma ressurreição bendita, com o grande objeto em vista, o grande Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que começou a nossa obra, a obra da nossa vida de salvação, cuidou de maneira soberana, conservou em majestade e glória, concluiu, irmãos, de maneira maravilhosa. Louvado seja o Senhor, louvado mesmo seja o Senhor para sempre. O versículo 7 diz assim, veja só, ele fala que aquele começou, eu tenho convicção disso, eu estou certo. E aí alguém pode dizer, mas como é que você tem convicção disso? Ele sabe porque está em Deus isso. Mas ele diz no versículo 7, veja só: aliás, é justo que eu assim pense de todos nós, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Irmãos, ninguém tem como ter certeza da salvação de outro. Não tem como dizer assim, olha, aquela pessoa realmente ela é salva porque eu sou do coração dela. Pessoalmente, eu posso ter certeza da minha salvação. Mas o que Paulo está querendo dizer, é justo deduzir isso dos filipenses, porque por todo o tempo que eles demonstram evidências de terem sido alcançados por essa graça. E ele já colocou algumas dessas evidências e vai colocar ainda. Não tem como viver desse jeito se não for alcançado pela graça. Só a graça que o Senhor nos habilita a viver dessa maneira. Ele não está falando sobre um discurso moral. Não está falando de alguém que bebia, deixou de beber, por isso foi alcançado pela graça. Não, clínica de reabilitação faz isso. Uma decisão na sua vida, uma vida diligente, você pode parar de beber, pode parar de fumar e de cometer outras coisas. Não é um discurso moral, é transformação de vida. E eu venho dizer, Paulo viu o que aconteceu com Lídia e sua família, e Paulo viu o que aconteceu com o carcereiro. Eu quero que vocês entendam isso, as evidências do qual eu estou me referindo. Quando Paulo diz assim, no coração, eu trago vocês no coração. É justo que eu pense de vocês, porque eu trago vocês no meu coração, na mais íntima afeição do meu coração, no mais profundo do meu coração eu trago vocês, mas também eu trago nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação. Irmãos, aos olhos do mundo é um absurdo alguém ver em algemas algum benefício, mas aos olhos dos cristãos, dos membros da aliança, nós vemos isso em grande honra. Veja o que é que diz Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, versículo 10 e 11. Pode abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 5.
versículo 10 e 11. Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Quando disserem assim, todo mal contra vós. Quando vos injuriarem e disserem mentindo. Revista e atualizada vai dizer assim, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Irmãos, nós vimos que os apóstolos, quando eles foram açoitados, quando eles levaram uma surra, eles saíram felizes e disseram assim, nós somos dignos, nós estamos felizes porque fomos dignos de sofrer açoites por conta do Evangelho. Irmãos, é uma loucura para o mundo. Para isso, o mundo vê como derrota. O mundo não pode ver isso jamais como benefício. E o que me deixa muito triste é quando eu também penso dessa maneira. Quando uma injúria, quando uma perseguição, eu não posso ver benefício nisso. Onde eu sei que bem-aventurança, ser mais do que feliz, ter a mão do Senhor repousando sobre minha vida, onde eu não quero aceitar isso. É como se eu estivesse retendo a mão do Senhor. É como se eu estivesse empurrando a mão do Senhor e dizendo, não me abençoe, não paire sua mão sobre a minha cabeça me abençoando. Quando eu não me permito ser injuriado, ser açoitado e ser perseguido em nome de Cristo. Paulo coloca nas linhas algêmeas, seja na defesa e na confirmação. Na defesa, irmãos, ou seja, em oposição aos inimigos. Deus acrescenta essa honra para a gente, de que a gente resista firme. Nós vimos também em Efésios nessa luta. A nossa luta, as nossas armas são armas de defesa. Até a espada nós vimos no original, que ela é usada diferente da espada que é usada em Lucas. É uma espada mais curta. A espada que nós vimos no final de Efésios é uma espada para se lutar corpo a corpo, alguém próximo. Então, em hora nenhuma, Deus vai lá e ataque, saqueia o inferno, como muitas vezes alguém vai dizer, né, de maneira estúpida, e impressiona. Vamos lá saquear o inferno, tomar a mão de Satanás. Que é isso, coisa terrível. Onde viram isso eu não sei. Invencionices humanas. Mas de resistir ao diabo, é isso que nós somos chamados. As armaduras que Deus nos dá é para resistir ao diabo. E aqui, irmãos, na defesa do Evangelho, inclusive é resistir firme nessa defesa. É a resistência, é não dar as costas. Porque um soldado não tinha armadura para as costas dele. É no peito, é no capacete, é nos pés, é o escudo. A espada pode também se livrar de alguns golpes. Essa espada pequena era para defesa, para se livrar de alguns golpes do ataque corpo a corpo. Mas jamais um escudo para as costas. Jamais, porque um covarde ele ia ser atingido mesmo. Na defesa, aquele que vai resistir firme. É a partir disso daí, irmãos, que Calvino comentando esse texto sobre essa defesa do Evangelho, essa oposição aos inimigos, Calvino cita Tertuliano. Tertuliano ele dizia assim: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Tertuliano quer dizer assim: olha, quanto mais mata os crentes, parece que quando degolamos um crente, cada gota de sangue que cai de crente cresce mais o número deles. Cada gota de um crente que cai sobre a terra parece que faz brotar mais crentes. Quanto mais matar os crentes, mais crentes surgem. Quanto mais formos forjados aos modos do Senhor, nossa igreja vai crescer em graça e conhecimento do Senhor. Nós vamos crescer para a glória dele. Nós devemos almejar, irmãos, com prontidão e entusiasmo, a abraçar essa comunhão com Cristo. Eu vou abraçar essa comunhão, eu vou entrar nessa guerra com prontidão e entusiasmo, sem receio e sem covardia, desejoso de dizer assim: eu quero,
Eu quero me alistar. Vários filmes americanos, né, mostram os jovens querendo se alistar para a guerra, morrer pelo seu país. Os pais choram, a namorada chora. Vários filmes eu já vi assim. Vários filmes eu já vi assim. Ele quer se alistar para ir para a guerra, para morrer pela sua nação. Um entusiasmo, alegria, né? Tem aquele filme de Mel Gibson. Vai mostrar isso também, os filhos dele loucos, todos os filhos, mas um dele também querendo ser. O filme Capitão América, mais recente também, ele louco para se alistar também. Não tinha porte físico, não tinha altura, porte físico em geral. Mas ele queria servir a sua nação. Ele tinha entusiasmo, ele tinha coragem. E nós os cristãos, muitas vezes, vivemos na covardia, gente. Igreja do Senhor, viver na covardia. Covardia, muitas vezes, como nós vivemos. Porque essa insistência de sentar no banco da igreja, o porquê? O porquê você está trocando com quem? Está barganhando com Deus. Você acha que está enganando Deus. Você consegue enganar você mesmo, mas a Deus você não engana. Você já percebeu se você é contado como cooperador, irmão, dessa igreja? Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam isso? Eu sou contado como um cooperador dessa igreja. E eu quero me referir não à igreja local. Eu quero falar à igreja do Senhor. Você é inútil aqui, inútil onde você for. Você quer ser servido. Você nasceu para ser servido. O teu orgulho faz isso. O teu coração pecaminoso, depravado, faz isso. E não a mordomia cristã do qual você serve. Paulo está colocando sobre essa defesa, sobre essa resistência, sobre esse desejo que eu devo ter, esse entusiasmo, essa coragem de abraçar essa causa do Evangelho de Cristo. É justo que eu pense assim deles. É justo, porque eu os conheço. O versículo 8 diz: pois minha testemunha é Deus. Irmãos, quando ele diz é justo que eu pense isso deles, me conhecendo, será que Paulo ia dizer isso, irmão? Me conhecendo, será que Paulo ia dizer isso de mim? Paulo ia dizer isso de mim? É justo eu pensar isso do Ronaldo? É como ele vive com o Evangelho. Irmãos, eu tenho vergonha. E eu vou usar aquela palavra que eu tanto uso, né? Me constrange saber disso. Para saber se Paulo dizer é justo, o Ronaldo é cooperador. Será que ele diria isso de mim, irmão? Será que ele diria isso de vocês, da nossa igreja? Versículo 8: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele usa isso em outras cartas. A minha testemunha é Deus. Minha testemunha é Deus, essa expressão no grego é um juramento. Paulo está fazendo um juramento. Não é proibido jurar. Você não pode jurar o que é seu e também deixar de cumprir os seus votos. Se apresse em cumprir, tá? Mas veja só, a Bíblia vai falar sobre vários juramentos válidos. Então Paulo está fazendo aqui um juramento. Esse é um juramento para mostrar com mais exatidão quando ele nutria o amor em seu coração. Por isso que ele diz: por isso que é justo eu pensar isso de vocês. Deus é minha testemunha. Eu juro que eu amo vocês. O sentimento não podia ser outro, irmão, pois a igreja que ele iniciou pelas mãos do Senhor, conduzindo a sua vida, agora estava em progresso. Outra coisa que ele acrescenta a Deus como testemunha, porque ele faz esse juramento, é porque Deus é a verdade absoluta, e que Deus é o único que sonda os nossos corações. Por isso que ele coloca Deus, por isso que ele se ampara em Deus. Quando ele usa o termo terna misericórdia, que ele está colocando esse termo terna misericórdia, são as entranhas de Cristo. As entranhas de Cristo. Ele usa geralmente, irmãos, o termo misericórdia apenas, as misericórdias de Cristo. Geralmente ele vai usar esse termo. Aqui ele coloca, irmãos, o termo entranhas, para dar a ideia de um afeto amoroso, de onde deve fluir todos os nossos sentimentos pelos nossos irmãos. Agora, de onde deve fluir os sentimentos pelos nossos irmãos? Ele usa a entranha de Cristo, por quê? Porque é das entranhas de Cristo que deve fluir esse sentimento de afeto amoroso pelos meus irmãos. Isso opondo-se à carne, às entranhas de Cristo, para que possa se opor aos sentimentos da minha carne. Porque o homem, ele tem os seus sentimentos sempre guiados pela carne, muda sempre, é volúvel diante das circunstâncias, busca sempre o seu próprio interesse. É isso que o ser humano caído faz, é isso que o homem não regenerado faz. Inclusive com os crentes, são sempre inclinados a agir dessa maneira. Por isso que ele diz: olha, as entranhas de Cristo.
A sede das emoções naquela época, irmão, já coloquei isso para vocês, eram as entranhas, tá? Passa numa estrada, num buraco, numa montanha russa, e dá um frio na barriga, esse sentido, a sede das emoções aqui. E isso de Cristo. Geralmente os gregos usavam esse termo entranha, né? Estava ligado aos afetos maternos, os cuidados, o carinho, o amor, a diligência no cuidado de uma mãe pelos seus filhos. É esse mesmo termo que Paulo coloca aqui, nas ternas misericórdias de quem? De Cristo Jesus. Olha, a fonte das minhas emoções, desse amor que eu sinto por vocês, é criado do sentimento de Cristo, do próprio Cristo, da pureza dele, não minha, porque se for minha, pode ser que tenha algum interesse meu, pode ser que eu esteja apenas, alguns comentaristas inclusive vão dizer isso, Paulo está agradecido porque recebeu dinheiro dos filipenses, Paulo está colocando isso tudo por água abaixo, quando ele está dizendo, olha, é de Cristo que eu tenho esse sentimento por vocês. Versículo 9 vai dizer, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Quando ele coloca pleno conhecimento e toda a percepção, esse pleno e toda significa completo, não significa conhecimento de todas as coisas, tá? Para que o amor de vocês aumente de maneira proporcional ao conhecimento. Tá aí, irmãos, uma coisa que vale muito a gente salientar, vale muito a gente frisar aqui. Não tem como conhecer a Deus se não for através da sua palavra. A natureza, ela proclama, ela testa, né, evidencia que existe um Criador. A confissão de fé, ela vai dizer que mesmo assim isso não é suficiente para que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Ele precisa da sua palavra, é isso que a confissão de fé vai dizer. Então ele vai se tornar indestrutível porque ele sabe que existe um Deus e ele não se devolveu a ele, não buscou esse Deus, não se rendeu a esse Deus. Ele sabe que existe um Criador, um Deus Todo-Poderoso. Mas, irmãos, o amor que você tem pelo Senhor, ele cresce de acordo com o conhecimento que você tem através de onde ele se revelou, que foi através de sua palavra. Deus se revelou, o que ele deu a nos conhecer foi a sua palavra. E o meu amor aumenta de acordo com o que eu conheço a palavra de Deus. Simples assim. Conhece algumas pessoas na igreja que não amam, pessoas que não servem, pessoas que não mostram em Cristo evidências de uma transformação, de um entusiasmo do amor no Evangelho. Olha para essa pessoa, ela não lê uma vírgula de Bíblia. É tão chato que ela se compromete em ler versículos numa semana. É evidente, eu posso me esbaldar nisso agora, concretizar esse meu pensamento, porque é a Bíblia que está dizendo. Não ama, não vive, fica angustiado, depressivo, não faz nada pelo reino de Deus, pelos seus irmãos, porque não conhece a palavra, não tem amor, afinidade, não se exercita pessoalmente na piedade, como Paulo recomenda a Timóteo. Você não ama, meu irmão, porque você não conhece a Deus. Você não ama porque você não sabe nada da sua palavra, porque o seu prazer não está na lei do Senhor, e você não medita nem de dia, nem de noite, nem na semana, nem no domingo, e você odeia passar esses poucos minutos aqui me ouvindo, e deseja ouvir qualquer conto, qualquer novela em outro lugar. Eu tenho que dizer isso a vocês para que eu possa me apresentar diante de Deus indesculpável e dizer: o Senhor me deu essa função, arauto do Senhor para eu pregar a sua verdade. E eu tenho que dizer isso porque eu acredito, porque eu fui alcançado por isso, e porque pessoas aqui nessa noite evidenciam isso. Elas vivem em amor, elas crescem porque elas amam conhecer o Senhor. Olhe para o seu lado e veja o ocioso do seu lado. Ele não conhece a Deus, ele não ama a sua palavra. Ele vai ligar a televisão em casa e vai debochar de Satanás. Eles vão sorrir quando voltar para casa agora. Sorrir, porque os seus pés já estão no inferno. E eles sorriem com Satanás sentado do seu lado no sofá para assistir qual seja a programação da televisão, profanando o dia do Senhor. Isso é profanação no dia do Senhor. Ligue o seu ídolo e se esbalde, cultue o seu ídolo. Ele é Satanás, eis o seu amigo. Onde está o seu deleite, onde está o seu prazer? Proporcionalmente eu faço essa
oração a vocês, eu estou cheio de alegria por vocês, eu oro por vocês, que vocês cresçam, que o amor de vocês aumente mais e mais, e em pleno conhecimento, toda percepção. Não cresce, não ama, porque não conhece. Não cresce, não ama, não muda, não é transformado, porque não conhece. Essa igreja não é assim, não é mais assim. Você tem inúmeras opções. Fujam como um pássaro, assustado para qualquer outro lugar. Casa de oração, de rendição, de submissão a Deus. Isso é igreja, não é a nossa igreja não, isso é igreja, é onde ela tem que ser fundamentada, sobre a pedra angular, sobre a primeira pedra que é colocada nesse fundamento, é Cristo Jesus, e em cima dela o quê? A doutrina dos apóstolos. O início da igreja, da primeira igreja, em Atos, perseveravam unânimes no partir do pão, na oração, na doutrina dos apóstolos, na Bíblia Sagrada. Não ama, você não ama, você talvez esteja agora se preparando, talvez planejando, talvez amanhã começar uma leitura sistemática da palavra de Deus. Você tem que amar, você tem que se submeter agora, tem que clamar misericórdia ao Senhor. Ou você pensa que todo mundo não conhece? Paulo tinha certeza de dizer: é justo pensar isso de vocês. E por que é justo eu atribuir cristandade a um de vocês aqui, a alguns de vocês? Porque pelo meu orgulho, quem sou eu? Eu sou melhor do que você em quê? Eu sou melhor do que você em quê? Eu tenho convicção de que eu sou pecador igualzinho a vocês, de que eu não sou melhor do que ninguém, que eu desço aí, escuto essas mesmas coisas e choro e apelo para Deus profundamente, que Ele me transforme, que Ele me guie, mas jamais eu dizer assim: isso não é para mim, eu já sou suficiente, eu já sei como viver. Jamais, eu não me pareço com você nisso. Vocês estão ouvindo? Eu não me pareço com alguns poucos de vocês nisso. Eu quero ser transformado. Eu não tenho nenhum compromisso com o meu orgulho, com o meu conceito. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Eu quero ser transformado. Eu quero que vocês vejam o meu crescimento. Sabe o que Paulo diz a Timóteo? O progresso de vocês tem que ser manifesto a todos. Não venha com essa de querer ser tímido, dizer: não, porque eu sou tímido, não quero que ninguém veja, porque ninguém precisa ver. O progresso de vocês precisa ser a todos. Todo mundo tem que ver o progresso de vocês. Vocês têm que ser um constrangimento para os outros crentes. Os jovens estão pedindo isso. O que dizer dos adultos? O que dizer dos adultos? Vocês sejam modelos dos fiéis, sejam modelos de criação crente. Porque Timóteo amava aquele jovem do qual tinha paixões, e Paulo disse: se livre das paixões da mocidade. Eu quero que você se dedique aqui, enquanto eu não chegar, se dedique à leitura, à exortação, à oração. Ou seja, Paulo quer que você seja, eu quero que você seja nutrido. Enquanto eu não estiver junto com você me ensinando, eu quero que você cresça do mesmo jeito. Pessoalmente, Paulo diz a ele: se exercite na piedade. Não ama, irmão. A igreja não ama a Bíblia. A igreja ama qualquer coisa, qualquer programaçãozinha. Qualquer programação que se colocar, que não seja estudo da Bíblia, que não seja evangelismo, que não seja serviço cristão, mordomia cristã, que não seja essas coisas, pão, coffee break, circo. Há um empenho de trazer visitantes, há um compromisso, há uma diligência em trazer A e B, trazer meus familiares, roupas bonitas, contribuições. A igreja não ama. Jesus Cristo diz: olha, se vocês me amam de verdade, vocês guardam os meus mandamentos. São esses os que me amam, são os que guardam os meus mandamentos. Vocês não suportam nem ler os 10 mandamentos, nem sabem quais são os 10, não suporta nem ler publicamente com o corpo, quanto mais vivê-lo. Jesus disse: você não ama, você não ama, você não ama. Quem está enganando você?
Eu estou falando isso para você, é para que você possa ser humilhado mesmo pela palavra, porque eu estou sendo nesse momento, agora eu estou me submetendo e dizendo: Senhor, tenha misericórdia, porque eu quero que o meu amor aumente pelo Senhor, pelo conhecimento do Senhor. Versículo 10: para aprovar as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Isso simplesmente é uma definição de sabedoria. Sabedoria porque conhecer o que é vantajoso e conveniente, isso é sabedoria. Não torturar sua mente com sutilezas vazias e especulações. Paulo deseja que eles cresçam no conhecimento e toda percepção, para vocês aprovarem as coisas excelentes, para que vocês sejam sábios e saibam discernir o que é vantajoso para aquilo que é fútil e vazio. Deus não quer, gente, Deus não quer que vocês se dediquem ao que é inútil, em aprender o que não tem proveito nenhum. Veja aí em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o que é que tem utilidade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Vê aquilo que você tem certeza de que é confeccionado pelo próprio Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O que é que você quer na sua vida? Tudo que você fala, meu irmão, tudo que você fala é graças a Deus, se Deus quiser. Se Deus quiser, e graças a Deus, se Deus quiser. Ser ensinado a você, ser ensinado para que você possa ter motivo real de dar graças a Deus por coisas que realmente foram concedidas por Deus, para a glória dele, e pelo seu ensinamento, pela sua direção, do qual você diz, se Deus quiser. Com o quê? Com a utilidade da sua preciosa palavra. É isso que é útil para você. É isso que é útil para você. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É isso que é útil. É útil. Agarre, ame, use isso. Tome uso disso. Ele vai dizer para aprovar os conhecimentos e ser sinceros. Sincero aqui, irmãos, é esse conhecimento do qual ele falou que nos habilita não a pensar em nós mesmos, mas a vivermos uma consciência pura diante de Deus. É isso que essa sinceridade quer dizer. É o conhecimento que eu agora tenho de Deus, do seu amor, me habilita agora a viver uma consciência pura diante dele. Ser sincero, né? Porque ele fala sempre a verdade para as pessoas. Como é que está a sua consciência? Como é que está a sua verdade para Deus? Você sabe que tem que agradar o dia do Senhor. Você sabe que tem profanado o dia do Senhor. Tem prostituído o dia do Senhor. Você sabe que não tem pregado o seu santo evangelho. Você sabe que não tem meditado na sua palavra dia e noite. Você sabe que não tem cooperado para o evangelho. Você sabe tudo isso. Sabe que sua vida é uma mentira. Sabe que o evangelho que você vive é uma mentira. E você diz: eu sou sincero. Sincero com quem? Esse sincero que ele quer dizer aqui, uma consciência pura diante de Deus. Inculpáveis, é outra palavra. Sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sinceros para o dia de Cristo e inculpáveis para o dia de Cristo. Inculpáveis, irmãos, vivendo de forma que não prejudique aos nossos semelhantes mediante algum exemplo negativo. Alguma condução minha mal, alguma condução minha negativa. Ou também significa que a gente guarda os nossos pés dos tropeços, das armadilhas que sempre Satanás põe nos nossos caminhos. Então, inculpável, tanto para eu ter cuidado, para não tropeçar, não cair, não ceder e desejar a Babilônia e preferir os prazeres da Babilônia do que de Jerusalém. Como também, irmãos, com o meu mau procedimento, eu fazer com que algum irmão caia. Inculpáveis diante de Deus. O versículo 11, irmãos, termina: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça. Isso aqui está ligado à vida exterior. Fruto de justiça está ligado à vida exterior, pois uma boa consciência, uma consciência sincera e culpável diante do Senhor, ela produz bons frutos. Nós devemos desejar, irmãos, então, que esses frutos sejam para a glória de Deus. Os frutos, as minhas obras, o que eu confecciono nas minhas mãos, tem sido para os meus próprios prazeres, tem sido para os meus próprios encantamentos, ou tem sido para a glória de Deus?
tais frutos provêm de Cristo, porque eles emanam de onde? Da graça de Cristo. Ele está dizendo aqui que é mediante Jesus Cristo, provém, emana do próprio Cristo. O princípio, irmão, das nossas obras está na santificação oriunda do Espírito. A palavra de Deus vai dizer que nós éramos o quê? Oliveiras bravas. Não produzia absolutamente fruto nenhum. Quando nós somos enxertados aí em Cristo Jesus, aí nós produzimos bons frutos. Agora nossas obras agora glorificam a Deus. Uma oliveira brava, um homem comum nas suas obras não glorificam a Deus. Mas agora em Cristo Jesus, unido a Cristo, agora em santificação, as minhas obras são recebidas pelo Senhor. Elas se tornam agora frutos de justiça. Isso quer dizer algo que vocês têm produzido, algo que vocês têm feito como cristão. São crentes? Respondam isso. Eu sou crente? São. Mas você quer dizer que eu não sou, certo? Mostre-me as suas mãos. Eu quero ver as suas mãos. Eu quero ver os frutos de justiça. Eu não tenho visto. Por que eu não tenho visto? Você é igreja, você tem que ver os meus, eu tenho que ver os seus. É justo que eu pense assim de vocês. Aplicando isso, irmãos, para os nossos corações, no início dessa carta, nós vimos que a oração, a igreja é motivo da oração de Paulo. É motivo de Paulo se afinar com Deus, estreitar os laços com Deus. A igreja é motivo de que seja estabelecida uma proximidade a mais com Deus. Sabe aquela coisa que eu persevero em oração, pedindo, coisa que Deus nunca vai me dar, porque eu estou pedindo para meus próprios prazeres. Pede e não recebe porque pede mal, para esbanjar nos seus prazeres. Aquela coisa que você fica tagarelando com Deus. Me dá, eu quero estar mais rico. Eu quero mais dinheiro para ficar cada vez mais longe do Senhor. Eu quero mais dinheiro para ser mais idólatra. Eu preciso mais ídolo. Me dá, Deus. Para. Deus vai dizer, para com essas músicas. Eu não estou aguentando mais ouvir essas músicas, esses sacrifícios de vocês. Cogitam das coisas dos homens. Mas algo que motiva Paulo a orar, a chegar a Deus em oração, sabe o que é? É a igreja. O motivo, irmãos, pelo qual deveria fazer eu parar o meu dia é orar por vocês. Irmãos, veja que incrível. Vocês são eternos juntamente comigo. Não a roupa que vocês vestem, não a conta bancária de vocês, não os seus bens. Vocês são eternos juntos comigo. Veja o investimento de eu servir a meus irmãos. Vocês são corpo comigo. Eu vou me doar para vocês. Eu vou ser sempre gentil com vocês. Vou ser sempre amoroso. Eu vou dar a minha vida. A 1 João vai dizer, Cristo fez isso. E diz assim, vocês vão fazer isso com seus irmãos. Nós vamos dar a vida para os nossos irmãos, porque Cristo deu a vida dele por nós. Vocês são o motivo da minha oração. Toda vez que eu fecho os meus olhos, eu visualizo vocês e peço ao Senhor em amor, Deus, a minha oração. Qual é o motivo da minha oração quando eu penso em igreja? Eu devo orar para que vocês cresçam. É isso que Paulo diz. Eu faço essa oração. Versículo 9, ele diz, e também faço essa oração. A igreja é motivo da oração de Paulo. O que é que ele pede? Eu peço que vocês amadureçam. Eu peço que vocês cresçam. Eu estou pouco me importando se vocês vão ganhar mais, se vão ganhar menos, o que é que vocês vão comprar, para onde é que vocês vão, se vão ficar. Eu quero que vocês cresçam no conhecimento do Senhor, que vocês o amem. Motivo de oração pela minha igreja, que vocês cresçam. Ore pelo pastor, para que o pastor amadureça, para que o pastor cresça. Ore pelos presbíteros, pelo diácono, pelos seus irmãos, pela igreja. Eu devo orar para que os meus irmãos cresçam juntamente comigo. Em segundo lugar, eu devo orar para que sejamos aprovados diante de Deus. Versículo 10, para aprovados as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Eu oro, irmãos, para que no dia de Cristo, quando se reunir todo mundo, sabe aquela seleção? Sabe aquela seleção? Sabe? Eu me recordo quando minha esposa fez a prova da ANAC.
para ser comissária de bordo, tem uma prova difícil, vai para a mata, passa um dia lá na sobrevivência, aquela coisa difícil, curso muito caro. E ela estudava muito em casa sobre os ventos, quantas nós, eu não quero nem ver isso aí. E aí quando foi a prova, foi lá dentro da ANAC mesmo, lá em Recife, na aeronáutica. E eu lembro que quando acabou a prova, já tinha gente chorando, as meninas chorando com seus pais, com os maridos, com os namorados, e ela chorou, e eu procurei minha esposa, ela veio com um sorriso, ela e outras poucas, com um sorriso enorme no rosto, porque foram aprovadas. O que dizer, irmãos, no dia de Cristo Jesus? Na aprovação de uma prova, de uma seleção, de um trabalho, de qualquer outra coisa desse mundo, nós nos alegramos, exultamos, gritamos, comemoramos. Eu devo orar, irmãos, é para que vocês sejam aprovados nessa seleção, para que vocês sejam achados irrepreensíveis, inculpáveis, sinceros para o dia de Cristo Jesus, porque eu desejo, é o meu maior desejo, o maior investimento que eu quero para a vida de vocês, é o que de melhor eu posso desejar para a vida de vocês, é que vocês sejam inculpados, então, para que vocês sejam encontrados inculpáveis diante de Cristo. Para que eu oro para vocês, é para que esse casamento seja concretizado, para que Cristo, o noivo, quando vier, ele não venha contra vocês, mas ele venha em favor de vocês. Veja quanto amor demonstrar, irmãos, se eu fico sabendo que vocês estão orando assim por mim. Veja quanto amor vocês estão demonstrando por mim. Veja que isso é uma demonstração de amor incrível. Eu oro quando eu penso na igreja, para que eles cresçam no conhecimento deles de Deus. Eu oro para que eles sejam encontrados aprovados, inculpáveis, sinceros diante de Deus. E a terceira coisa que eu devo orar, irmãos, é para que nós possamos produzir frutos. E esse fruto não para nos ensoberbecer, jamais para trazer glória e honra ou mérito para nós mesmos, para dizer eu faço e eu aconteço. Mas eu oro para que vocês produzam frutos e que esses frutos sejam para a glória de Deus, porque vem dele a capacitação, ele que te concede, você faz uso e glorifica a Deus. Essa é a minha oração pela igreja. Essa é a oração que eu peço que vocês façam para vocês mesmos, que vocês façam para mim, com um só. Tem todos os motivos para orar. Incluam sempre em todas as suas orações da igreja, para que cresçamos no Senhor, para que sejamos aprovados diante dele e para que produzamos sempre frutos, bons frutos em Cristo Jesus, para a glória dele. Porque, irmãos, na obra redentiva de Cristo, tudo isso foi mediante a obra redentiva de Cristo. Irmãos, sem a cruz do Calvário, sem o derramamento do seu sangue, sem a justificação de uma culpa que é inteiramente nossa, mas nós somos absolvidos inteiramente por amor. Por isso que eu posso, irmãos, crescer, por isso que eu posso ser aprovado e por isso que eu posso produzir bons frutos e que Deus recebe isso e isso glorifica Ele. Tudo pela obra de Cristo. O autor e o consumador da nossa fé é aquele que começa essa obra e aquele que termina. Quando ele começa a obra, ele me faz crescer. Quando ele termina a obra, ele me faz ser achado indesculpável diante dele, sincero diante dele. E por conta da conclusão da sua obra, irmãos, em meio a essa obra, irmãos, é incrível, me fazer crescer, me fazer ser achado diante dele, e enquanto isso produzir frutos. Vocês entendem, irmãos? Nessa obra de Cristo maravilhosa, tá? Ele me capacita a responder imediatamente, a crescer nele. Ao que, irmãos? Ao que? A ser aprovado diante deles e em meio a tudo isso produzir bons frutos. Para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Vamos orar, irmãos, vamos orar e cantar ao Senhor respondendo o que Ele falou aos nossos corações.